Desde o primeiro episódio de Attack on Titan, Eren é definido por uma única palavra: a liberdade. Enquanto a maioria das pessoas aceitava viver atrás das muralhas, Eren sentia algo diferente. Havia uma inquietação dentro dele, um sentimento constante de que existia algo errado com aquela realidade. Para muitos habitantes das muralhas, estar vivo já era suficiente, mas para o Eren, sobreviver não era viver. Ele olhava para os muros gigantescos e não enxergava proteção, enxergava apenas uma prisão. E talvez seja por isso que tantas pessoas se identificam com ele. Porque todos nós já tivemos a sensação de estarmos presos, presos a uma rotina, presos à expectativa dos outros, presos ao medo de tentar algo novo, presos à versão de nós mesmos que criamos ao longo dos anos. Eren não conseguia aceitar isso. Seu sonho não era destruir titãs. Seu sonho era conhecer o mundo, ver o oceano, respirar sem correntes. Mas a vida tinha outros planos para ele. Quando a sua mãe foi morta, diante de seus olhos, a busca pela liberdade se transformou em uma obsessão. Naquele instante, nasceu um dos personagens mais determinados dos animes. Eren acreditava que existia uma causa para o seu sofrimento. Um inimigo claro. Um obstáculo que precisava ser destruído. Os titãs. Se os titãs desaparecessem, ele seria livre. Pelo menos era isso que ele pensava. E essa é uma armadilha que muitas pessoas vivem sem perceber. Passamos anos acreditando que nossa felicidade está atrás de uma única conquista. Um emprego, uma faculdade, um relacionamento, uma quantidade de dinheiro. E criamos uma ilusão perigosa. Quando eu conseguir isso, finalmente serei livre. Mas a realidade raramente funciona assim. Porque o verdadeiro problema nem sempre está fora. Às vezes ele vive dentro de nós. Eren ainda não sabia, mas a jornada que começou como uma luta contra monstros acabaria se tornando uma luta contra algo muito mais assustador. A própria natureza humana. O garoto que sonhava em ser livre estava prestes a descobrir que a liberdade talvez fosse muito mais complicada do que ele imaginava. E que as muralhas, mais difíceis de derrubar, nem sempre são feitas de pedra. Durante anos, Eren acreditou que a liberdade estava do outro lado das muralhas. Era uma ideia até que simples. Bastava vencer os titãs, atravessar o mundo e finalmente viver. Mas quando esse momento chegou, algo estranho aconteceu. Ele não ficou feliz. O oceano representava tudo o que ele sonhou desde criança. Era o símbolo máximo da liberdade. No entanto, quando finalmente o encontrou, seu olhar não transmitia alegria, transmitia um certo vazio. Enquanto seus amigos celebravam, Eren fazia uma pergunta que talvez mudaria toda a história. Se matarmos todos os nossos inimigos do outro lado do mar, seremos livres? Naquele instante, Attack on Titan deixou de ser uma história sobre monstros e passou a ser uma história sobre pessoas. Eren descobriu que os titãs não eram o verdadeiro problema. Existiam nações, exércitos, preconceitos, ódio, guerras e principalmente novos inimigos. E pela primeira vez ele percebeu algo doloroso. A liberdade não estava esperando por ele do outro lado. Porque toda vez que derrubamos uma barreira, outra aparece. Toda vez que alcançamos um objetivo, surge um novo desafio. Essa é uma experiência comum na vida. Muitas pessoas passam anos perseguindo um sonho e, quando finalmente o alcançam, percebem que continuam sentindo o mesmo vazio, porque estavam buscando uma solução externa para um conflito interno. Eren começou a entender isso, mas junto dessa descoberta veio algo ainda pior. Ele passou a enxergar fragmentos do futuro, momentos que ainda não haviam acontecido. E quanto mais descobria sobre o destino, menos liberdade parecia possuir. O garoto que queria escolher seu próprio caminho, agora
caminhava em direção a acontecimentos que já conhecia. E isso levanta uma questão um quanto assustadora. Se você soubesse exatamente como sua história termina, você ainda seria livre? Ou apenas estaria seguindo um roteiro já escrito? Conforme a história avança, o Eren conquista algo que poucos personagens conseguem: o poder absoluto. Ele se torna capaz de mudar o destino do mundo inteiro, mas existe uma ironia cruel nisso. Quanto mais poder ele possui, menos livre ele parece ser. Durante toda a vida, o Eren acreditou que a liberdade significava eliminar obstáculos, mas quando finalmente alcança força suficiente para fazer isso, ele percebe que continua preso, preso às suas memórias, preso ao futuro, preso às próprias decisões, preso à própria natureza. É fácil pensar que ser livre significa fazer tudo o que queremos, mas será mesmo? Uma pessoa dominada pela raiva é livre? Uma pessoa controlada pelo orgulho é livre? Uma pessoa escrava dos próprios desejos é livre? Eren se tornou refém de algo invisível. Ele passou a obedecer à imagem de quem acreditava ser: um guerreiro, um libertador, um destruidor. E cada passo que dava o aproximava mais do destino que ele tentava evitar. Essa é a verdadeira tragédia do personagem. Não foi o mundo que o acorrentou, foi ele mesmo. Muitas vezes acreditamos que nossos maiores inimigos estão lá fora, mas os maiores obstáculos geralmente vivem dentro da nossa mente. São nossos medos, nossas crenças, nossos traumas, nossos impulsos. Eren podia esmagar continentes, mas ele não conseguia escapar de si mesmo. E talvez por isso sua história seja tão dolorosa, porque ela mostra que a força não garante a liberdade. O poder não garante liberdade. Nem mesmo o controle garante liberdade. Existe uma prisão que nenhum exército consegue destruir: a prisão da própria identidade. A pergunta mais importante de Attack on Titan não é sobre os titãs, não é sobre guerras, não é sobre o estrondo. É sobre você. Você é livre? Parece uma pergunta até que simples, mas quanto mais pensamos nela, mais difícil ela se torna. Você escolheu seus medos? Você escolheu suas inseguranças? Você escolheu a forma como reage às críticas? Ou apenas aprendeu padrões que repete todos os dias? Grande parte da nossa vida acontece no piloto automático. Acordamos, trabalhamos, consumimos conteúdo, seguimos hábitos, tomamos decisões e raramente paramos para perguntar de onde vêm essas decisões. Talvez liberdade não seja fazer tudo o que queremos. Talvez liberdade seja compreender o que nos controla, perceber nossos impulsos, questionar nossas crenças, reconhecer nossas correntes, porque só podemos quebrar aquilo que conseguimos enxergar. Eren passou a vida inteira procurando liberdade no mundo exterior, mas sua verdadeira prisão estava dentro dele. Essa é a lição mais profunda dessa história. Você não precisa conquistar o mundo para ser livre. Você precisa conquistar a si mesmo, na verdade. Precisa compreender a observar seus pensamentos sem ser dominado por eles. Precisa aprender a agir apesar do medo. Precisa aprender a escolher conscientemente quem deseja se tornar. Talvez nunca exista liberdade absoluta. Sempre existirão limitações, responsabilidades, problemas, incertezas, mas existe uma liberdade que ninguém pode tirar: a liberdade de decidir sua resposta diante da vida. E talvez seja exatamente aí que Eren encontrou sua maior tragédia, porque ele conseguiu mudar o destino do mundo inteiro, mas nunca conseguiu escapar de quem era. E é isso que nos leva à pergunta final: se Eren nunca foi verdadeiramente livre, será que nós somos? Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui.
Agora vai um salve pros membros. Lissa123, um salve pra ela. Se você quer se tornar membro, ter vídeos exclusivos, é só ir do lado do botão de inscrever-se e vire membro para ter conteúdos exclusivos, um WhatsApp exclusivo. E se você gostou do vídeo, dá o like, compartilha, comenta sua opinião sobre o vídeo, alguma dica para algum personagem, o que a gente deve melhorar aqui no nosso vídeo. Se você quer mais vídeos assim, se inscreve no canal para ajudar. Eu tenho um livro de poesias que, se você se interessar, o link tá na descrição ou na minha biografia. Então era isso. Muito obrigado e até a próxima.